Paz de Cristo. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia comigo em Salmo 74. Salmo 74. Nós vamos ler esse texto antes que eu ore por esta mensagem. Então, por favor, eu estou lendo hoje, diferente de outras vezes que vim aqui, na NVI. Então, talvez, se você não utiliza essa linguagem, talvez você estranhe um pouco, mas há um motivo para usar esse texto hoje. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgataste do monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Os teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde tu te encontravas conosco e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com os seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome e disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país e já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste a cabeça das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes, e o dia é teu, e também tua é a noite, e estabeleceste o sol e a lua, e determinastes todas as fronteiras da terra, e fizeste verão e inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios deste país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado, e faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Apesar de um texto um pouco difícil, é um belo cântico, né? Eu saúdo cada um de vocês na paz de Deus, e a minha oração tem sido para que essa mensagem encontre lugar no coração de cada um de nós e possa animar cada pessoa e o corpo dessa igreja para permanecer fiel na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida
E neste momento nós clamamos pelo Teu Espírito que nos ajude a entender a mensagem do texto sagrado. Supra, Senhor Deus, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, e vem trazer uma mensagem que fale ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, e esteja conosco em meio às tribulações. Somos o Teu povo, em Ti confiamos, cremos na Tua palavra, cremos no Teu Filho Jesus e no agir do Teu Espírito no meio de nós. Em Cristo Jesus nós oramos e damos graças. Amém. O livro de Salmos é o inário dos judeus, é o inário do povo de Israel. E assim como o nosso inário tem cânticos de diversas categorias, diversas temáticas, no inário de Israel a mesma coisa. Dentro das categorias dos cânticos do saltério hebraico, há uma categoria que é o cântico de lamentação. E dentro da categoria chamada cântico de lamentação, há duas categorias. Há o lamento do indivíduo, exemplo, o Salmo 73, que foi lido na abertura de hoje. Aquele também um cântico de Asaf, por acaso, mas o Salmo 73 é um lamento individual. O salmista está falando de si mesmo para Deus. Ele está lamentando sua própria circunstância. E a segunda categoria é o lamento nacional, é o lamento pelo povo, que é este exemplo que nós lemos agora. E eu acho que explicar isso seria redundante, porque nós acabamos de ler e vocês perceberam que o tempo todo o salmista está colocando a terceira pessoa, não é? Na ação do salmo. Ele ora por nós, pelo povo, pela herança, não é? Então é um cântico de lamentação pela nação de Israel. Muito bem, mas essa não é para ser uma aula de história e nem tampouco de literatura. Então nós temos uma aplicação bem interessante para este salmo acerca de nossa vida hoje, mas eu gostaria, é claro, é praticamente impossível uma mensagem ser dirigida para a igreja como corpo de Cristo, que ela não seja de tal e igual modo observada e aprendida em sede de cada indivíduo. Então, nesse sentido, eu dirijo a mensagem de hoje para o corpo da igreja. E você, como corpo da igreja, não vai se esquivar dessa mensagem, porque para que o corpo se mova, ele se move como um todo. Não se move só o braço, não se move só a perna. O corpo todo se move. Então, a mensagem de hoje, embora seja uma mensagem mais coletiva, ela deve ser crida e obedecida na individualidade de cada um de nós, né? Então veja só, esse salmo, ele é um lamento acerca da destruição do templo em Israel, cerca de 600 anos, um pouco menos 600 anos antes de Cristo, e o povo levado cativo, o povo de Israel retirado da terra e levado cativo para a Babilônia. Então esse é o contexto. Vocês leram comigo, vocês viram o texto falando de desolação, destruição, da opressão, vocês perceberam esse texto. Então, para que nós possamos tirar um proveito maior desse salmo, nós vamos separá-lo em 4 sessões.
Eu não vou lê-lo de novo, nós já lemos, eu vou traçar apenas algumas ideias aqui e vamos recorrer ao texto na medida em que isso for necessário. Mas, primeiro ponto que é fundamental neste salmo, ele parece pesado, né? Ele é triste, melancólico, é um lamento, mas eu quero que você olhe comigo, do ponto de partida de que o salmista, apesar da opressão, do lamento, da dor, das perdas, o primeiro ponto que salta aos olhos nesse texto é que o salmista continua, apesar das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus lamentos, ele continua confiando em Deus. Primeiro ponto é esse, versículos de 1 a 3, o salmista está lá, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor nos desamparou. Por que é que o Senhor nos desamparou? Ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta, ele vai concluir esse questionamento com uma assertiva em que ele confia em Deus. E ele faz isso, fazendo dessa assertiva a máxima de que não importa o tamanho da nossa lamentação, não importa o tamanho da nossa luta, não importa o tamanho da tribulação que gerou esse lamento, porque em todas as circunstâncias, a certeza que nós podemos ter é que o Senhor é conosco. O Senhor continua nos amparando, o Senhor continua sendo nosso Deus, Ele continua sendo aquele em quem nós podemos confiar, e é isso que o salmista faz aqui. Ele fala: Senhor, lembra-te do teu povo. Ele fala: lembra-te do teu povo. Quando o salmista faz, eu nem sempre faço isso que eu vou fazer agora, mas eu quero que você se coloque no lugar do salmista agora, e pense que o Senhor está inspirando o seu coração para este lamento. E quando o salmista faz isso, a pergunta que ele faz: Senhor, não é? Por que nos rejeitaste definitivamente? O salmista faz essa pergunta porque ele sabe que o povo está sendo oprimido naquela circunstância como um todo, por causa de uma coisa chamada pecado. E nós, de tal modo, podemos entender também que todas as nossas lutas, todas as nossas frustrações, todas as nossas decepções nessa vida, têm resultado, ou são resultado, do pecado, se não nosso, de alguém que está em nosso redor, se não porque nós ferimos a Deus e nós ofendemos a Deus, porque alguém em nosso redor não tem nos amado de tal monta, que tem nos desrespeitado, tem colocado em sua prioridade as suas próprias ambições, tem colocado à frente dos seus passos os seus próprios interesses, tem negligenciado o cuidado comigo, com você, com o outro, com aquela, com este. Então, o resumo é que aquilo que nós sofremos neste mundo, e olha, o nosso Salvador disse: tenham atenção. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Não tem novidade nisso. Puxa vida, lá vou eu me frustrar de novo com essa situação. Puxa vida, fiquei decepcionado com mais uma pessoa. Puxa vida, eu tinha tanta expectativa nesse emprego novo, naquela escola nova, naquele bairro novo, e de repente eu me desiludo com as situações que vêm sobre mim. Mas não tem novidade, porque debaixo do sol não tem novidade. O pecado vai sempre nos gerar dificuldades e frustrações. Da mesma forma em que nós temos certeza dessa afirmativa, nós podemos, junto com o salmista, olhar na direção do monte, olhar para o alto e dizer: Senhor, continuo confiando em Ti, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com o seu povo no meio dessa tribulação. Então o salmista, ele lamenta, ele sabe a origem do mal, e ele sabe que em nenhum
dos dias que tem vivido, o Senhor tem tirado o cuidado do seu povo. Então nós podemos confiar, o Senhor é conosco. Então o primeiro ponto é esse. Nós podemos confiar, nós podemos olhar para o alto e dizer: Senhor, volta aos teus passos, olha na minha direção, ouve o meu clamor, cuida de mim naquilo que eu não tenho podido, me socorre naquilo que tem afligido ao meu coração. Não é por causa do tropeço que eu tive, nem do joelho ralado, e nem porque eu estou caído sobre o pó, mas é porque o que eu não quero, Senhor, é que estas coisas, estas tribulações, estas dificuldades, tirem do meu coração o amor que eu tenho por Ti, Senhor. Então me socorre, para que não haja nenhuma luta no meu dia a dia que seja maior do que a confiança que eu tenho, pois Tu és Deus. Então olha que coisa, o salmista começa a sua lamentação, mas já se brindando. Eu disse brindando, não disse blindando, para que não haja confusão. Mas já se brindando com a certeza de que ele serve um Deus que vive e que o segura na sua mão direita. E aí ele vai continuar o seu lamento, porque o texto é um pouco mais longo do que isso. Nós já entendemos onde ele vai chegar, mas o texto é importante ser compreendido na sua inteireza. E a segunda parte desse texto, se vocês estiverem anotando, nós vamos ver dos versos 4 até o 9. E o que nós vemos nessa segunda parte é que a devastação, especialmente nesse texto, a devastação de Israel e do templo, as nossas próprias lutas, os nossos dissabores, a nossa frustração com o outro, a nossa tribulação com a outra, sabe, aquelas coisas que solapam o nosso coração, nos trazem perplexidade, nos trazem incerteza, nos trazem dúvidas. E muitas vezes, essas dúvidas são cruéis. Quando falo de devastação, aqui na história de Israel, a devastação ela é gigantesca. A cidade foi invadida, o templo foi destruído, o povo foi levado para uma outra terra, mas e a sua devastação pessoal? E você? E esta igreja? Será que nós também não temos sofrido, cada um de nós e todos nós, por muitas outras coisas? Nós talvez não tenhamos sofrido por conta de uma invasão estrangeira, uma guerra que se aproxima, mas nós todos estamos vivendo um tempo de devastação. Nós acabamos de sair de uma pandemia que mexeu com o coração de todo mundo. Talvez aqui alguns de nós, ou a maioria de nós, não passou pelo sofrimento de ter Covid ou de perder algum ente querido, mas todos nós sofremos, às vezes com o desemprego, com a falta de dinheiro, com o sofrimento de pessoas que estão ao nosso redor, com a falta de entendimento, e aí nós olhamos para o céu e fazemos como o salmista: Senhor, por quê? Por que dessa doença? Por que dessa epidemia? Por quê? Por que nossos irmãos não estão vindo congregar? Por que nós estamos sofrendo com a falta de fé do outro? Por que nossa própria fé está sendo abalada nessa situação? Nós estamos saindo dessa curva, mas os efeitos ainda são vistos. Nós temos outras situações que têm nos solapado. Aliás, se nós formos comparar
a nossa vida, ela é muito parecida com o mar, né? Já que nós estamos no litoral, que é uma onda após outra, né? A onda vem, quando você pensa que passou, opa, lá vem outra, né? De novo, nós nem bem nos levantamos, já caímos de novo. E a vida é assim, e o salmista está experimentando isso, e nós ficamos confusos. Muitas vezes nós nos sentimos sem rumo, nos sentimos inseguros. Veja comigo o final desse trecho aqui. Veja, tem toda a questão, toda a descrição aqui da opressão sofrida por Israel, mas eu quero que você se focalize comigo nos versos 8 e 9, não é? Os inimigos estão dizendo no seu coração: vamos acabar com eles, e queimaram todos os santuários do país. Isso é a última parte ali do sofrimento, mas no versículo 9 e diz assim: e nós, como teu povo, Senhor, já não vemos. Você está comigo lá no versículo 9? Já não vemos sinais milagrosos, já não há mais profetas, nenhum de nós sabe até quando isso vai durar. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que vai durar enquanto eu tiver vida. A má notícia é que problemas, as dificuldades, em maior ou em menor intensidade, em maior ou em menor gravidade, vão nos acompanhar. Essa é a má notícia. O salmista está dizendo: Senhor, até quando eu vou ter que aguentar isso? A má notícia é essa: nós vamos ter que aguentar. A boa notícia é que a resposta de Deus lá no começo é que nós podemos confiar que o Senhor não tem nos dado luta maior do que aquela que nós podemos enfrentar, porque junto com a luta o Senhor tem nos dado força do seu Espírito para que nós possamos viver com Ele. Então, sabe, esse momento de dificuldade, os momentos de dificuldade que nós, e quando a gente fala no povo de Deus, agora eu não estou falando de Israel, estou falando de vocês, estou falando de mim. E como povo de Deus, muitas vezes nós somos solapados também por ondas que nós não temos controle. Nós vivemos num mundo onde há todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. E aí, nós estamos com a porta aberta e pedindo a Deus que o Senhor traga para dentro da igreja pessoas que sejam alcançadas pela palavra, que sejam salvas, e o Senhor chegou no coração de cada um de nós. E nós pedimos a Deus que essas pessoas venham para ser salvas, para crer em Jesus, para viver em Cristo, para viver como povo de Deus, para nos ajudar nas lutas que nós temos. Mas vez ou outra, entra um ou outro que não está no mesmo espírito que é semeado na palavra do Senhor. Vez ou outra tem um que cria confusão aqui, que cria confusão ali, que cria confusão por causa do piso, que cria confusão por causa do papel de parede. Opa, eu acho que não é, esse negócio de tecnologia não fica bem na igreja. Exageros, exageros, exageros. Mas nós precisamos ter em mente, o salmista, ele não está fazendo o seu lamento, que nem os mais velhos aqui vão me acompanhar nessa, né? Que nem o hard ha-ha, ó vida, ó céus, ó azar, né? Não é isso. Não é esse tipo de lamento, mas é o lamento de você sabe, o lamento do salmista é o lamento de alguém que está sofrendo em face das lutas e dos desafios que tem todos os dias na vida de todos nós, mas ao tempo todo ele
tropeça, cai, levanta, olha para o céu e diz: Senhor, me ajuda. É esse sentido. E cada vez nós pedimos a Deus: Senhor, nos ajude, nos ajude, nos ajude a sermos mais confiantes no Senhor, a sermos como Jesus, mais tolerantes com o outro, a sermos como Jesus, mais amorosos uns com os outros, a sermos como Jesus, mais afáveis nas nossas diferenças, a ser como Jesus, a não levar a ferro e a fogo aquilo que não tem importância. Eu raramente faço citações que não são da Bíblia nas pregações, mas eu queria fazer uma citação hoje. Agostinho de Hipona, conhecido aí na história humana como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, em uma das suas obras, ele falando sobre o rigor de algumas questões, ele usa uma frase que eu acho que cabe bem hoje de manhã. Ele diz assim, irmãos, eu quero que você preste atenção, não é palavra de Deus o que ele está dizendo, mas o que ele disse inspirou muitas pessoas, inclusive tem inspirado a mim. Ele diz assim, é lógico que ele diz também, inspirado em o que ele aprendeu da palavra, e por isso tem o seu valor. E ele diz assim, nas coisas essenciais, fidelidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas elas, o amor. Então, não trate as coisas no seu devido lugar, na devida proporção, naquilo que é importante. Aquilo que realmente é essencial, vamos lutar para que permaneça essencial e fiel aquilo que o Senhor tem entregue a nós. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, permanece naquilo que tens aprendido. E nisso, naquilo que realmente é importante, vamos fincar o pé e lutar pela fidelidade que o Senhor tem entregue a cada um de nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como nação santa, como sacerdócio real, para a glória de Deus. Naquilo que não é fundamental, naquilo que é besteira, que não vai afetar na salvação, na sua, na minha, de quem nós estamos convidando para vir para cá. Temos a liberdade de tratar isso da forma que nós entendemos. Vamos tratar com liberdade, mas o que nós não podemos esquecer, seja naquilo que exige fidelidade, seja naquilo que cada um de nós pode ter a sua própria opinião, em todas as coisas, enquanto nós formos corpo de Cristo, vamos agir no amor de Deus uns pelos outros. Tá certo? E aí, o salmista, ele enfrenta a desolação, ou melhor, ele enfrenta a perplexidade de uma forma extraordinária. E a próxima sessão, eu gostaria de ver os versos 12 até o 17, e aqui eu preciso voltar ao texto e ler com vocês mais uma vez. Como é que o salmista lida com a confusão, com a perplexidade, com a dúvida? E aí eu quero que você leia comigo de novo. Mas tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra, tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste a cabeça das serpentes nas águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida as criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes, teu é o dia e também tua é a noite, estabeleceste sol e lua, determinastes todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Como é que nós lidamos com a perplexidade no nosso coração? Nós olhamos para o que Deus já fez. É isso que o salmista está fazendo, é isso que ele faz.
ele olha para o que Deus já fez, ele confia que, apesar daquele momento difícil, apesar daquele momento de tribulação, apesar da devastação experimentada pela cidade, pelo povo, pelo templo, apesar de não terem a figura do profeta, do sacerdote, do líder ali em Israel, eles estão confiando que assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor agirá mais uma vez, se não hoje, amanhã, depois, e assim até o dia que Jesus voltar, nós vamos ver Deus agir muitas vezes no meio dessa igreja e na vida de cada um de nós. A melhor forma de combater a dúvida é olhar para o que Deus já fez. E aqui eu não preciso dizer, há pouco tempo, é difícil falar de questões mais subjetivas e questões da vida de cada um de vocês, até porque eu não conheço todos tão bem, mas veja pelo que é visível, sem querer ser redundante. Observe o que é visível. Há pouco tempo, essa igreja se reunia numa garagem alugada, num bairro mais para trás aqui, não numa avenida de fácil acesso. Hoje, nós estamos num prédio próprio, dado por Deus, confortável, com ar-condicionado. Nós temos irmãos excelentes aqui, nós temos irmãos com capacidade para ensinar, irmãos que, vou pôr de lado todos os predicados que esses irmãos podem ter. Nós temos irmãos amorosos. Minha família e eu sempre fomos recebidos com muito carinho por essa igreja, e os esforços que essa igreja faz em abrir escola da Bíblia, aula aqui, estudo ali, faz almoço para a comunidade, para os irmãos, faz uma festa aqui, um evento ali, para fazer com que a união seja vivida no meio de cada um de nós. Essa igreja tem em cada um dos seus membros, você, meu irmão e minha irmã, tem sido uma bênção na vida deste bairro, na vida dos outros irmãos, na vida dos alunos, na vida de pessoas que precisam aprender, na vida dos professores que têm se dado a ensinar. O Espírito de Deus fala com essa igreja poderosamente. Davi, acho que nós nunca trocamos mais do que uma palavra ou duas, não é? Hoje de manhã ele falava sobre como a importância de ter liderança, alguém para ouvir, para se aconselhar. É a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Deus tem colocado você no meio dessa igreja e no meio de pessoas que podem aconselhá-los, orientá-los, fortalecê-los, encorajá-los, renovar a sua fé. E quando você estiver com dúvida, com perplexidade, esses irmãos, essas irmãs são capazes de te ajudar a sair do momento de dúvida e fortalecer o seu coração para continuar crendo em Deus. Então lembra do quanto Deus já tem feito aqui. Às vezes tem uma confusão aqui, uma confusão ali, e o que eu vou dizer para vocês é que no final das contas, quem gosta de confusão vem, taca fogo na lenha e sai correndo. Onde estão aqueles que criaram confusão? Já não estão mais aqui. Onde estão aqueles que têm criado situações de perplexidade? Infelizmente, isso é triste, não estão mais aqui. Então nós podemos ter certeza de que o Senhor tem abençoado essa igreja. O Senhor tem feito muito na vida dos irmãos aqui neste lugar, e o Senhor continuará fazendo. Por fim, a última sessão está nos versos
10 e 11, e depois 18 até o 23, ele quebra essa sessão em duas. E eu vou encerrar brevemente com esse ponto aqui. Veja o verso 21. Não deixes que o oprimido se retire humilhado, e fazes que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Sabe qual é a motivação do salmista? Sabe qual é a motivação do clamor do salmista? É para que Deus seja glorificado. Isso parece talvez não tão claro aqui nesse texto, mas veja como ele trata o oposto dessa situação. Lembra-te, Senhor, como o inimigo tem zombado de ti. Versículo 11, versículo 18. Não ignores a gritaria dos teus adversários e o crescente tumulto dos teus inimigos. Nós temos duas situações aqui. Uma, aqueles que criam, aqueles que afrontam a Deus, desrespeitam a glória de Deus. Mas o salmista clama para que Deus cuide do necessitado, não é pelo cuidado do necessitado, mas para que ele seja glorificado, quando o necessitado receber o seu cuidado. Salmo 42, numa sentença parecida, o salmista diz: eu ainda louvarei o Senhor. É a mesma situação agora. O salmista olha para a sua situação de quebrantamento, ele olha para a sua situação de dúvida, de devastação, de perplexidade, de dor, e ele diz: eu ainda louvarei o Senhor pelo livramento que vai me dar. Então, não é o livramento pelo livramento, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é o livramento por si mesmo, não é o livramento pelo livramento, mas é o livramento que Deus tem nos dado, para que nós possamos continuar servindo a esse Deus poderoso e maravilhoso, e em todas as coisas glorificar o nome dEle, em todas as coisas reconhecer que somente Ele é Deus, em todas as coisas reconhecer que o Senhor tem estado conosco, até quando nós não podemos perceber, e nisso o Senhor seja glorificado na nossa vida. E quando o mundo olhar para nós, às vezes o mundo olha para nós com um sorriso de orelha a orelha e diz: esse daí não levanta mais, acabou. Porque as pessoas são cruéis, às vezes as pessoas, o maior prazer de algumas pessoas é quando vê você tropeçar e cair, e aí falam: esse daí não levanta mais. Mas quando você se levanta e você glorifica a Deus, não pela queda, mas por ter se levantado, o Senhor é exaltado e o mundo passa a enxergar que você serve ao Deus vivo. Então, alguns conselhos práticos. Por maior que seja a sua luta, nunca deixe de orar. Se você acha que não tem força para orar, que você não consegue orar, procure ajuda. Procure uma irmã, procure um irmão em quem você possa se espelhar. Orem juntos, chorem juntos, e vocês vão glorificar a Deus juntos. Participe dos trabalhos da igreja, envolva-se, veja onde há espaço para trabalhar, para usar os dons que Deus tem te dado.
Aproxime-se de irmãos com o coração bondoso e seja bondoso com eles. Quando alguém vier te trazer uma notícia ruim, o irmão fulano é assim, é assado, você vai dizer duas coisas, sim, pode ser, e nós também somos, mas vamos orar pelo irmão e pedir a Deus a misericórdia dele por esse irmão de quem você está falando e por você e por mim, porque nós precisamos, tanto esse irmão quanto você e eu, precisamos da misericórdia de Deus, porque nós somos um só povo, um só corpo em Cristo Jesus, para a glória de Deus. E apoie com toda a sua força os trabalhos que são feitos aqui. Não seja crítico, não seja radical, não seja impaciente, não seja inflexível naquilo que não tem importância. Zele por essa igreja que Deus tem colocado você no meio, para que você seja a glória de Deus para outros irmãos. Eu amo essa igreja. E cada vez que minha família e eu vimos até aqui, nós ficamos com o coração feliz, alegre, de abraçar cada um de vocês e de ver que vocês, apesar das dificuldades, têm criado um ambiente tanto para receber aqueles que necessitam, quanto para, no atendimento da necessidade de cada um dos irmãos, glorificar o Senhor, que tem feito de nós, é o Senhor que faz, tem feito de nós, igreja gloriosa, para a honra e para a glória do Senhor. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor sorria para você, que o rosto do Senhor resplandeça na sua vida, e quando as pessoas te perguntarem lá no trabalho, lá na oficina, lá na obra, na sua vizinhança, perguntarem o que é que faz de você diferente, você vai dizer assim, é porque eu sirvo um Deus vivo, na igreja onde eu congrego. Quer ir lá comigo? Deus te abençoe.